Ela humilhou o patriotário na cara. Mulher perde a paciência com patriotário que mentiu sobre Lula. Ela perdeu a paciência e respondeu o bolsonarista que tentou encurralá-la e dizer que Lula roubou. Ela defendeu o presidente de forma maravilhosa e provou que o bolsonarista só está falando abobrinha e não sabe nem o que fala. Olha só o que ela disse para o bolsonarista que tentou colocá-lo na parede. Deixe seu like e inscreva-se. Moça, para você, Lula roubou ou Lula não roubou, mas sabia dos roubos em massa que teve no seu governo? Dê a sua opinião, mas seria legal. Moço, não existe para mim. A gente tem uma coisinha que chama justiça. Para isso, você tem que provar. Se você acha que alguém roubou, você tem que denunciar e provar. Não adianta achar. Ai, mas ele sabia, não sei. Nunca vai saber. E se você for falar de Lula, você tem que falar de todo mundo que você acha, que eu acho, que todo mundo acha que roubou. Por exemplo, Bolsonaro, Mensalão, foram mais de 30 partidos envolvidos. No centro do escândalo do Mensalão estava o PL, partido do Bolsonaro. A mídia coloca assim, no governo Lula. Mas o governo Lula é composto por quem? Mais de 30 partidos diferentes. Foi no período de governo que Lula era presidente, mas a mídia, ela é tendenciosa, ela coloca governo Lula. Aí vocês ficam repetindo essas asneiras. Na ciência política não trabalha com achismo, na ciência jurídica não se trabalha com achismo, você tem que provar. Advogado de acusação que tem conversas íntimas com o juiz, tá errado, não pode. Ah, mas foi jurisprudência, foi erro de CEP. Não foi o CEP. Porque o Lula foi condenado em tempo recorde. Levou 9 meses, desde a Lava Jato até o dia da condenação dele, para ele ser condenado. Demorou 2 anos para prescrever o processo dele. Em 2 anos eles puderam pegar as mesmas provas e fazer uma nova condenação, já que o problema era o CEP. E não fizeram. Por quê? Porque não tem provas. E outra, você acha que o STF não sabia desde sempre que o problema era o CEP? Por que antes pegaram habeas corpus pro Lula? E aí só depois que passaram as eleições, aí começaram a rever o processo. Porque vocês são cheios de falar, ai, os amiguinhos dele, do STF, que anularam a sentença. Ué, se eles são tão amigos, eles não sabiam que tinha um erro de CEP antes? Por que negaram habeas corpus antes? Por que esperaram passar as eleições? Por que não pegaram as mesmas provas, sendo que em 9 meses ele foi condenado e em 2 anos, que ia demorar ainda para prescrever o processo, já poderiam fazer uma nova denúncia com novas acusações, com as mesmas provas no CEP certo? Então, amigo, achar não adianta nada, tá? Ciência política não trabalha com pauta moral. Agora, se você pegar o governo, período de governo Lula e Dilma, e o período de governo Bolsonaro e todo mundo de direita que entra no mesmo pacote de Bolsonaro, você vai ver que o governo Dilma e Lula fez 1 milhão de vezes mais do que todos os governos de direita. Por exemplo, a gente tinha uma dívida enorme, que era o que fazia a inflação não parava de subir. Pagamos a dívida externa com a FMI e temos uma reserva cambial hoje de 370 bilhões de dólares. E só nesse último governo do Lula, ele já recuperou 40 bilhões que foi torrado no governo de genocida. Para quem tem que lidar com o mercado internacional, uma das coisas mais importantes para um país conseguir se desenvolver é ter essa reserva cambial. O que a Argentina não tem e o que a Venezuela não tem. Por isso, eles vivem em crise. E Lula deixou essa reservinha pra gente, que nenhum outro governo conseguiu fazer, tá? Além disso, desigualdade caiu, fome diminuiu, emprego, pleno emprego, governo Dilma em 2016, 2015, inflação contida, salário acompanhava inflação. Agora você pega o governo Bolsonaro, salário não aumentou nada, estagnou o salário, desemprego aumentou demais, bateu recorde. Ele só não foi pior porque ele pegou dados de pessoas trabalhando informal. Reservas diminuíram, dívidas aumentaram, mas não por investimento, porque ele torrava mesmo o dinheiro, perdoava a dívida de bilionário aí que estava devendo há anos, tipo o velho da van.
A desigualdade aumentou, a fome aumentou. Ah, mas foi pandemia. Não, não foi só pandemia. Se você pegar os dados, teve muita gente que enriqueceu nesse período e a desigualdade aumentou e o PIB cresceu. E aí, nos outros períodos de governo de outros presidentes de direita, tipo FHC, aí você pega os outros governos de direita, aconteceu a mesma coisa sem pandemia. Desemprego aumentou. Você lembra? Tinha fila de emprego. Governo Collor, governo FHC, Itamar Franco, Sarney, tudo igual, salário estagnado, desemprego aumentando, fome, miséria e os ricos ficaram mais ricos. Então, o governo Lula, distribuição de renda com aumento do PIB, governo Bolsonaro e qualquer outro de direita que você for pegar aí, você vai ver aumento da desigualdade, aumento do desemprego, estagnação do salário, rico mais rico, pobre mais pobre.